Olá, uma boa noite a todos. Que a paz do nosso bom Deus esteja no coração de cada telespectador aqui da TV Barueri. Sou grato a Deus por essa riquíssima oportunidade. Quero louvar a Deus por poder estar aqui falando da sua palavra, falando das suas insondáveis riquezas e grandezas, a qual Ele tem prometido para aqueles que o amam. Falar da sua palavra é a maior honra que um homem nascido aqui nessa terra pode ter. E eu me sinto privilegiado de ser escolhido para tal finalidade, pois é um legado vocacional em primeiro lugar. E em segundo lugar é uma honra que paira em meu coração. Falar, esboçar a vontade de Deus para os homens. Quero aqui louvar a Deus pela vida do nosso amigo Jonatas Randall. Quero agradecer a Deus pela vida do meu amigo, pastor e vereador Reinaldo Campos. Quero louvar a Deus pela vida do Anderson. Quero louvar a Deus pela vida também do Wesley, do Pedro, que estão aqui hoje fazendo este trabalho nos bastidores, se empenhando para fazer o melhor, para esta mensagem, como outros programas, chegarem até você. Que Deus abençoe os meus amigos que estão aqui nos bastidores. E vou iniciar hoje fazendo uma oração e peço que você que está assistindo, após terminarmos de orar, você compartilhe essa mensagem, você copie o link, mande no WhatsApp de alguém. Com certeza você não estará mandando nada que não tenha conteúdo, e sim um conteúdo espiritual que pode ajudar a vida de alguém. Vamos fazer uma oração? Maravilhoso Deus, quero agradecer-te pelo rico privilégio de poder estar aqui, Senhor, mais uma vez, fazendo uso deste microfone, dessa estrutura aqui na TV Barueri, para levar a sua palavra. Pai querido, somos pequenos, somos falhos, pedimos a sua paz, pedimos a sua graça, a sua misericórdia diariamente, para que o que venhamos falar, Pai eterno, venha a ser diretamente do seu trono. Peço que o Senhor abençoe cada telespectador, cada família. Peço que o Senhor abençoe a vida, Senhor, daqueles que vão assistindo agora, que vão assistir depois. Que o Senhor venha operar maravilhas, que o Senhor venha derramar a sua bênção que enriquece e não acrescenta dores. Peço também, Senhor querido, pela vida, Senhor eterno, do pastor Reinaldo, pela vida do prefeito desta cidade, Rubens Furlan, pela vida, Pai querido, de todos os secretários, de todo o legislativo, que o Senhor venha estar abençoando esta cidade, cada, Senhor munícipe, cada pessoa que aqui transita, que aqui por aqui anda, que o Senhor venha abençoar, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Amém. Peço que você abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 6 e o verso de número 9. Evangelho de João, capítulo 6 e o versículo de número 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Verso 10, e disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Irmãos, amigos, ouvintes da dileta palavra de Deus, eu quero trazer aqui uma palavra subordinado ao tema simplesmente um rapaz. Simplesmente um rapaz. Os irmãos bem sabem que o Evangelho de João, ele apresenta Jesus como Deus. O Evangelho de João, ele não é parte dos chamados evangelhos sinóticos.
Quais são os evangelhos sinóticos? Sinótico vem de sinopse. Sinopse no grego é a mesma visão. Mateus, Marcos e Lucas, eles diferem em algumas transliterações da palavra, diferem em alguma maneira de ser colocada, mas dizem a mesma coisa, têm a mesma sinopse, têm a mesma visão. O evangelho de Mateus apresenta Jesus Cristo como rei. O evangelho de Marcos como servo. O evangelho de Lucas como um homem pleno em sabedoria. Apenas o evangelho de João apresenta Jesus como Deus. Tanto que o evangelho de João começa dizendo no capítulo 1, versículos 1, 2, 3, 4, até o versículo de número 14, dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo é a palavra já estava com Deus lá no princípio de todas as coisas. Essa palavra é o verbo é o que exprime, é o que externa a ação de Deus, fazendo do nada criar as coisas. E disse Deus, haja. A palavra na boca de Deus era o verbo, e este verbo já era Cristo. E a Bíblia nos ensina em João 1,14, e o verbo, a palavra, se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, companheiros e amigos, o Evangelho de João, ele, no capítulo 2, ele mostra o primeiro milagre que Deus ele operou aqui na terra, foi transformar simplesmente água em vinho. Transformar água em vinho. É o primeiro milagre. Jesus é o transformador. Jesus é o que transforma, é o que modifica. E já falando em transformação, eu quero profetizar na história, na vida, na situação de alguém que já está assistindo e ouvindo esta mensagem, ou que vai assistir logo depois. O primeiro milagre de Jesus Cristo foi em Caná da Galileia, nas bodas de Caná. Terminou o vinho. Acabou a alegria. Vinho na Bíblia é símbolo de alegria. Água é insípida, inodora, sem gosto, sem cheiro, sem nada. Mas quando acaba-se a alegria, quando se acaba o gosto, quando se acaba o cheiro, quando se acaba tudo, entra Jesus na história, transforma a água em vinho. Então recebe essa palavra. O que Deus vai fazer vai ser uma transformação, uma modificação. Deus vai modificar as coisas, vai transformar situações, vai mobilizar pessoas, vai fazer o seu nome ser lembrado, porque Ele é Senhor, Ele é Deus, é conhecedor de todas as coisas. A Bíblia nos ensina que Ele transformou, por último, Ele deixou por último o melhor vinho. Eu quero te dizer, a Bíblia diz em Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O melhor está no fim. Foi no fim da festa que acabou o vinho, que acabou tudo, e Jesus transformou água em vinho. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus, porque Deus está nos dizendo aqui que vai transformar essa situação da água para o vinho. Você vai louvar a Deus, você vai glorificar o seu nome, você vai perceber que Deus vai fazer coisas grandiosas, Deus vai fazer coisas tremendas, o nome dele vai ser glorificado, o nome dele há de ser exaltado, e você vai ver e vai dizer, verdadeiramente, Deus transformou a minha situação da água para o vinho. Mas vamos agora pular para João capítulo 6. Meus irmãos, Jesus estava do outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Grande multidão o seguia, porque ele operava muitos sinais, muitas maravilhas. Por onde Jesus passava, os mortos eram ressuscitados, os enfermos curados, os cegos voltavam a enxergar, as coisas começavam a acontecer. Deus operava milagres de diversas formas, de diversas maneiras. E Jesus ele subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos,
Era Páscoa, festa dos judeus estava próxima, Páscoa estava próxima. E Jesus, levantando os olhos, ele viu uma grande multidão, sentiu compaixão desta multidão, ele sentiu pena, sentiu dó, sentiu amor, sentiu compaixão, e movido pela íntima graça que é peculiar dele, ele queria alimentar aquela multidão. Saiba de uma coisa, Deus não dispensa, Deus não manda embora, Deus não deixa ninguém vazio. Deus usa o meio improvável. Deus, ele é um Senhor que faz as coisas acontecerem em momentos que achamos que não tem mais jeito, que não tem mais saída. E o que eu acho bonito, interessante, no contexto do texto que acabamos de ler aqui, no versículo de número 6, e no versículo de número 5, ele se levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Olha só, olha a pergunta que Jesus faz para o colégio apostólico. Olha a pergunta que Jesus ele faz para os seus discípulos. Porque ele repare, no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, e versículo de número 18, Jesus disse assim para os seus discípulos: quem dizeis que eu sou? O que dizem? Quem dizem ser o Filho do Homem? E uns diziam: Senhor, tu és Elias. Outros diziam: Senhor, tu és o Cristo. Outros diziam: tu és um bem-aventurado. Outros diziam que tu és um profeta semelhante a Elias. Aí se levanta, por que ele gostava de fazer essas perguntas? Porque Jesus gostava de experimentar os seus discípulos. Jesus gostava de provar os seus discípulos para ver até que ponto eles confiavam naquele Cristo que estava andando com eles. Imagine só, eles andavam com Jesus, viam os milagres, mas assim, mesmo assim ainda tinham dúvidas em relação à vida, aos milagres e aquilo que Jesus poderia fazer. E você me pergunta, mas eles andavam com Cristo, eles viam os milagres, para eles era mais fácil, mas não se esqueça que Jesus Cristo disse certa feita para os seus discípulos: bem-aventurado são aqueles que não viram e creram, que no caso somos nós. Nós não vemos Jesus, mas nós o sentimos. Nós não vemos Jesus, mas nós o glorificamos. Nós não vemos Jesus, mas vemos ele operar milagres. Nós não vemos Jesus, mas estamos sentindo a sua gloriosa presença. Jesus experimentava os seus discípulos. E aqui em João capítulo 6, mais uma vez, ele perguntou a Filipe: como compraremos tantos pães para esta multidão? E a Bíblia diz no versículo de número 6, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Primeiro, Jesus conduz o homem, Jesus leva o ser humano até uma condição em que ele vai se encontrar perdido, em que ele vai se encontrar sem saída. A palavra perplexidade no grego é beco sem saída. A palavra aporia, que é angústia no grego, significa a incapacidade de encontrar uma saída. Quando o homem está na aporia, na angústia, quando o homem está em perplexidade, sem saída, é Deus demonstrando que Ele quer experimentar você. Ele experimentou Filipe, Ele experimentou Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, e todos os demais discípulos do colégio apostólico. Ele estava os experimentando. Ele queria ver se os seus discípulos iriam levantar o dedo e dizer: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o Senhor quem faz os mortos ressuscitarem. É o Senhor quem vai fazer e operar este milagre. Mas eles não se manifestaram.
Eles estavam simplesmente vazios da fé, vazios de Deus, mesmo andando com Jesus. Existem muitos hoje em dia desta forma. Eles escutam falar de Deus, eles vão para o culto, eles vão para a igreja, até dão glória a Deus, dão aleluia, mas o seu coração, ele não tem fé. E a Bíblia nos ensina que em Hebreus 11:6, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele é galardoador dos que o buscam. E Jesus queria galardoar os seus discípulos, honrar os seus discípulos, mas os seus discípulos estavam sem fé. Por isso que ele começou a experimentá-los, começou a colocar empecilhos, começou a colocar dificuldades, porque Jesus gosta de nos forçar a termos fé quando todos desistiram. Jesus gosta de nos fazer ter fé quando tudo está acabado. Jesus gosta daquele momento que chegamos e dizemos assim: não tem mais jeito. Não tenho amigos, não tenho mais dinheiro, não tenho mais recurso financeiro, recurso nenhum. Aí Jesus fala: eu quero ver agora a tua fé. Meu irmão e meu amigo que está me ouvindo, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 12 e 13, a Bíblia é clara que quando diz assim: não lhes sobreveio tentação. A palavra tentação na palavra grega é o mesmo que provação. Não lhes sobreveio tentação ou provação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar, provar acima do que podeis, porque antes com a tentação vos dará também o escape. Ou seja, Jesus sabe o que você pode suportar, Deus sabe o que você pode aguentar. Então, para tudo ele tem um firme propósito. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 28, todas as coisas cooperam, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Para tudo Deus tem os seus propósitos. Deus, você está vindo, ele já está voltando. Deus, ele é águia. Deus, ele tem a visão. Deus, ele é Senhor dos céus, da terra e debaixo da terra. Ele é Deus em cima, é Deus embaixo. É Deus que tem, é Deus que pode, é Deus que faz, é Deus que dá, é Deus que diz, é Deus que cura, Deus que levanta, Deus que abate, é Deus que tem todas as coisas sob o seu domínio. A Bíblia nos ensina no Salmo de número 147, versículo 4, conta as estrelas, chamando-as pelo seu nome. Aleluia. Se ele está te experimentando, como fez com Filipe, como fez com os discípulos, se ele está demonstrando que tem pouquinho, aleluias, não tem nada para alimentar uma grande multidão, se ele está te mostrando, te levou a uma condição em que você vê que você não tem nada, mas você precisa de tudo, é porque ele está dizendo: eu vou operar um milagre que vai calar a boca daqueles que estão duvidando do que eu sou na sua história, na sua vida. Às vezes nos agarramos com coisas tão pequenas, diminutas, passageiras, transitórias, fictícias, achamos que se perdermos aquele negócio, não vamos ter outro melhor, achando que parece que estamos limitando a Deus, mas ele está dizendo: eu estou te experimentando, eu estou te provando, eu estou te preparando para algo superior. A minha visão não é como a sua, o meu trabalhar não é como o seu. Os seus olhos estão fixados no homem, os seus olhos estão fixados nas coisas terrenas. Eu sou o Senhor, e de onde você menos esperar, eu vou fazer acontecer. Quem estava do lado? Os discípulos, todos estavam do lado. É como se fosse, meus irmãos e meus amigos, o ministério. Você olha para o lado, tem o presidente. Você olha para o lado, tem o pastor presidente. E você olha para o pastor presidente da convenção. Estava lá, o que mandava em tudo. Ele estava lá. E ele, com a visão de liderança, ele tinha uma visão super das coisas que estavam acontecendo. Mas ele quis experimentar os seus discípulos.
Você pode ver quem é liderado, quem sabe ser subordinado. Você pode perceber que você tem um problema, você vai até o líder. O líder sempre vai ter uma palavra e uma saída para nós que somos liderados. Você pode reparar, o líder, ele tem uma saída para aquilo que seus liderados não têm. É por isso que ele é o líder. É por isso que ele tem a supervisão das coisas. Porque é ele quem está contemplando tudo. Para ele ser líder, é porque um dia ele foi liderado. Para ele comandar, é porque um dia ele foi comandado. Para ele estar na cadeira de chefe, é porque um dia ele também foi subordinado a alguém. Então aprenda uma coisa, só tem autoridade quem sabe ficar debaixo de autoridade. E ali os discípulos de Jesus precisavam aprender uma lição. Eles tinham que confiar no líder. Não é assim que fala hoje em rede social? Segue o líder? É mais ou menos naquela época de Jesus. Ele estava dizendo, segue o líder. Não, Jesus estava querendo dizer para Filipe, você não pode duvidar e ter dúvidas no coração. Se eu te fiz uma pergunta, como compraremos pão para estes comerem? Era para você me responder, Senhor, o Senhor é quem multiplica, é o Senhor quem faz do nada acontecer tudo. E Jesus esperava esta manifestação de Filipe. Jesus esperava que Filipe falava, Senhor, eu não quero saber o que vai acontecer, mas eu sei que um jeito o Senhor vai dar, porque o Senhor é o Deus, o Senhor é Senhor, o Senhor é o líder. Mas não, ele deu uma chance. Quando Deus prova-nos, Ele está nos dando uma oportunidade para sermos abençoados. Foi assim na vida de Davi. Todos, Abinadab, Eliabe, os seus irmãos olhavam o tamanho de Golias. Os seus irmãos olhavam para o que é aparente, para o que é passageiro. Olharam para o tamanho do gigante. Diz que o gigante tinha 2,92 m de altura. A sua lança tinha 2,10 m de comprimento. A ponta da lança tinha 3,750 kg. E ainda além disso, na sua frente ia um escudeiro. Todos ali tremeram na base. Até o rei Saul tremeu na base. Os seus soldados experimentados, todos tremeram na base, até que veio um menino, outro rapaz, já vamos voltar no rapaz dos 5 pães e 2 peixinhos, veio um pequeno rapaz com sardas no rosto, ruivo, de boa aparência, sisudo em palavras, que já tinha a experiência, quando ninguém o via, ele matou o leão, matou o urso, aí chegou a vez do gigante. Saiba que gigantes são meios que Deus usa para nos dar uma chance de sermos promovidos. Aleluia! Glórias a Deus. Se tu estás sendo provado, se Deus está te experimentando, é porque Ele está te dando uma oportunidade para você ser promovido. Ele está te experimentando porque Ele quer ver a maneira que você reage diante da tribulação. Ele quer ver o nível de confiança, o nível de fé que é a sua entrega para com Ele. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz no Salmos 37, versículos 4 e 5, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Primeiro, entrega. Segundo, confia. Terceiro, Ele tudo fará. E eu preguei uma das mensagens, até que um amigo meu relembrou ontem, que no início do meu ministério, eu vi passando assim um caminhão na traseira escrito, quem conhece, confia. Foi onde eu preguei aí, essa mensagem nesse tema, Salmo 37, versículos 4 e 5. Quem conhece, confia. É o que Jesus quer dizer. Se você me conhece, você tem afinidade comigo ou você tem intimidade comigo? Eu estou te experimentando. Davi olhou para o gigante e viu uma chance de ser promovido. Davi olhou para o gigante e foi com fé para cima do gigante. Davi não olhou o tamanho do gigante, mas Davi olhou o tamanho que ia ser a queda do gigante. Então eu quero te dizer, vamos fazer como Davi hoje aqui. Vamos olhar o tamanho da queda. A queda vai ser grande, a minha vitória vai ser maior. Os seus irmãos experimentados na guerra tinham medo. Ele olhou para o gigante, 1 Samuel capítulo 17, verso 45. Tu vens a mim com espada e com lança. Eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos. Coloca Deus na frente que não tem gigante que suporta. Coloca Deus na frente que não tem tamanho de lança, ou tamanho de espada, nem escudeiro que vai suportar. Ele pegou as 5 pedrinhas, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pegou a pedrinha, Deus forte, começou a girar com fé. Veio aquele gigante para cima dele, zombando dele e disse, eu vou te lançar as bestas feras do campo.
E ele foi para cima de Davi. Davi girou aquela pedrinha, jogou aquela funda na testa do gigante. O gigante caiu, ele arrancou a cabeça, o escudeiro correu. E o povo, os filisteus ficaram apreensivos. E Deus deu a grande vitória para aquele rapaz. Eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que não tem gigante, que não tem dificuldade, aleluia, que vai te parar. O Senhor está te experimentando, é para derrubar o gigante e para promover uma grande multiplicação. E após os nossos comerciais, aqui dos nossos colaboradores da TV Barueri, eu vou voltar e fazer a conclusão desta palavra, falando de mais um rapaz, o rapaz que está aqui em João capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus os abençoe. Até já. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Esse é o creme de chocolate. Meu Deus, é muito bom! Bom, gente, e eu tenho uma dica para vocês. Quando vocês virem aqui no Pavlova, não esqueçam de pedir o café, ainda mais acompanhado com as minis pavlovas. Olha que delícia! E tem um mais lindo do que o outro. E também é uma delícia. E eu já vou degustar aqui pra vocês, viu? Olha que suspiros mais lindos. Suspiros recheados de chocolate. Depois de mostrar todas essas delícias para você, eu já aproveitei e já garanti o meu delivery, tá bom? Então venham aqui na loja e já garanto o seu. Um beijo e agora eu vou embora me deliciar. Glória a Deus, voltamos. Agora vamos falar
do rapaz que, de repente, surgiu, apareceu em meio aos discípulos e foi um grande diferencial, e Deus o colocou, Jesus o exaltou e o honrou, e você vai saber agora o porquê. Simplesmente um rapaz. Este moço, surpreendentemente, ele levava em seu alforje 5 pães e 2 peixinhos. Este rapaz, ele com certeza é como se ele tivesse saído para ir para um congresso. Ele queria ouvir Jesus falar, estava ansioso para ver Jesus operar milagres, estava ansioso para buscar uma bênção, talvez para alguém da sua casa, da sua família. E ele se preparou para chegar diante de Jesus. Ele se preparou porque ele preveu o que poderia acontecer. Se ele tinha em seu alforje 5 pães e 2 peixes, com certeza ele não veio de um lugar próximo. Ele tinha vindo de longe para acompanhar, para ouvir as palavras que saíam da boca de Jesus e quem sabe buscar um milagre para a sua família. Ele estava ali. E agora vamos aqui conjecturar, vamos entrar aqui na fertilidade de nossa mente e vamos trazer para os dias atuais. Imagine comigo, Jesus, o presidente da obra, olha para o lado Pedro, Tiago, João, Filipe, o que foi experimentado e não passou no teste, Bartolomeu, todos os 12 discípulos, Tomé, chamado Dídimo, Simão Pedro, enfim, todos os seus discípulos estavam ali. Esses discípulos andavam com Jesus, faziam parte da diretoria da igreja. Se fosse nos dias de hoje, Jesus é o presidente da convenção. Ali estava a junta conciliadora nacional ou internacional. Dali emanava todas as grandes decisões. Eles estavam do lado de Jesus. Até Judas estava lá. Todos estavam ao lado de Jesus. Todos foram experimentados. E todos falharam. Porque mesmo vendo Jesus operar milagres, mesmo vendo Jesus fazer coisas extraordinárias, eles falharam. E de repente, aparece alguém, que a Bíblia não menciona o nome, mas diz assim, olha só, um dos seus discípulos, André, irmão de Pedro. Mas olha só que interessante, antes disso, ele queria saber o que eles haveriam de fazer. Filipe respondeu, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Irmão, agora vamos falar de pão. Era uma multidão. Todos os dias lá no Bioval, o pastor Reinaldo sabe disso, nós entregamos pães para as pessoas mais necessitadas, as pessoas, nós procuramos fazer uma obra social bonita, com amor no coração, e nós distribuímos pães. Às vezes nós percebemos aquela multidão, aí às vezes termina os pãezinhos, aí mais tarde, às vezes aqueles que não vêm no horário, eles perguntam, tem ainda pão? E você percebe qual a importância do pão. O pão representa a palavra. E a gente percebe o valor de um pão. E ali eu começo a imaginar. Imagina, nós ali entregamos em média 150, 200 pãezinhos por dia. E se viesse 400 pessoas, como faríamos? De vez em quando eu penso, às vezes quando existem pessoas que vêm a mais, aí nós temos que dividir o pão e assim vai. Mas agora você imagina se aparecesse uma multidão
ali no Belval, e só tem 5 pães e 2 peixes, e o pessoal com fome. É mais ou menos a situação aqui. Estava lá Jesus, os seus discípulos, uma multidão de pessoas, aproximadamente 5.000 pessoas. E tem uma coisa, Felipe respondeu para o Senhor, ele pensou logo no dinheiro. A gente não tem dinheiro, a gente não tem dinheiro. Ah, eu não tenho condição. Ah, eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro, você não tem condição, mas você tem Jesus. Não seja como Felipe, como Tiago, como André, como Tomé, não seja como Judas, não seja como Tiago, Pedro, todo o colégio apostólico. Não olhe para a condição terrena, financeira, que é palpável, que é passageira. Não se esqueça, o que eles esqueceram aqui é que eles estavam do lado de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí vem de novo a incredulidade, a dúvida. Não aprenda uma coisa, que a dúvida, que as interrogações em relação ao que Deus vai fazer é o parente mais próximo da incredulidade. Eita! Essa veio do meu velho pai, que já dorme no Senhor. Ele sempre dizia, a dúvida, meu saudoso pai, pastor José Carlos Serpa, representado hoje aqui por mim, ele dizia o seguinte: a dúvida é o parente mais próximo da incredulidade. Quem tem dúvidas em relação ao que Deus vai fazer, é porque tem incredulidade no coração. Olha só o que ele fala: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas, aí vírgula, aí vem um mas o que é isto para tantos? Já colocou dúvida, colocou incerteza, colocou problema, porque era negativista, não tinha fé, tinha medo, não acreditava, acreditava, mas desacreditava. Mas aí Jesus já mudou logo o quadro de tudo e disse assim, ó: mandai assentar os homens. Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Ó, 5 pães, 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Estavam na mão de um rapaz. A diretoria da igreja, os presidentes da obra, eles têm que entender uma coisa: que nem sempre eles vão ter peixe e vão ter pão. Pastor da igreja, você que é pastor presidente, você que já alcançou o ápice do seu ministério, dê oportunidade também para os seus obreiros, meu amigo. Porque nem sempre você vai ter peixe, vai ter pão. Você não é perfeito, você não é Deus. Às vezes você olha para o púlpito e você vê um obreiro ali, com desejo de trazer uma palavra, você não dá uma oportunidade para ele. Tire esse orgulho do seu coração. E deixe, porque você às vezes está sem peixe, está sem pão, mas tem alguém lá que não tem nome, que não tem muita expressão, ele pode não ter posição social, a conta dele está zerada, ele não tem, passando por dificuldade, mas uma coisa ele tem que você talvez não tenha certas vezes da sua história, da sua vida, em certos cultos: ele tem peixe, tem pão. Ele está com a palavra sedenta para entregar para a igreja. Tenha sensibilidade espiritual. E deixe aqueles que não têm fama, que não têm nome, dê oportunidade para eles. Porque eles estão buscando a presença de Deus, assim como o Senhor. E às vezes não é todos os dias que estamos cheios, não é.
A vida espiritual, ela equilibra um dia, desequilibra no outro. É como as batidas do coração, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Ninguém é perfeito todos os dias, ninguém é perfeito nunca. Ninguém está completo, cheio da mensagem da palavra todos os dias. A diretoria da igreja, os pastores setoriais, os pastores presidentes, que estavam ao lado do maioral que é Jesus, estavam vazios. Mas tinha um anônimo, que tinha peixe e tinha pão, e foi das mãos deste menino, não foi das mãos de Pedro, de Tiago, de João, de André, de Filipe, de Bartolomeu, de Tomé, não foi das mãos de Judas, não foi das mãos de nenhum dos grandes que andavam com Jesus, entre aspas, que andavam na comitiva com Cristo. Não foi da mão deles que Jesus fez o milagre, foi das mãos de um rapaz anônimo, que a Bíblia nem fala o nome dele, está aqui um rapaz, simplesmente um rapaz, simplesmente um moço que estava ali, mas que ele estava cheio de peixe e cheio de pão. Jesus manda se assentar na relva os homens, e ele mandou eles se assentarem num número de quase 5.000, e ele disse para os moços: olha, esperem aqui, assentai-vos aqui, porque agora mande chamar esse menino que está aqui. Jesus tomou os pães e primeiramente deu graças e começou a repartir. Imagine os discípulos, porque irmão, discípulo, ele é viciado, ele tem vícios na fé, ele tem muitos deles, ali falam mal de Tomé, mas todo mundo que estava ali era igualzinho Tomé. Tinha que ver para crer, todos eles. Mas como que esse homem vai pegar 5 pães e 2 peixes? Aquele mocinho, aquele rapaz não estava vazio, ele chegou até Jesus, Jesus pegou os pães, Jesus pegou o peixinho, e ele começou a entregar para 1, para 2, para 3, para 10, para 100, para 500, para 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, e as coisas foram multiplicando, as coisas foram acontecendo, Deus foi operando o milagre, aí foi calando a boca dos discípulos. Jesus experimentou eles e mostrou: no final da história eu experimento, mas eu provo, mas no final eu faço e opero o milagre. Todas as coisas foram feitas por mim, e sem mim nada do que foi feito se fez. Eu sou Senhor do pão, eu sou Senhor do peixe, eu sou Senhor do céu, eu sou Senhor da terra, eu sou Senhor do Itaú, do Santander, eu sou o Senhor das agências de carro, eu sou o Senhor do país, eu é quem coloco, é eu quem abato, eu sou Deus, tudo está em minhas mãos. Aquele mocinho entregou os peixinhos nas mãos de Jesus, e meu irmão e meu amigo, entregue nas mãos de Jesus. Você pode ter pouquinho, você pode estar olhando e dizendo: isso aqui não vai dar para nada, isso aqui não vai acontecer nada, mas Jesus está dizendo: entrega em minhas mãos, o resto deixa que eu faço, somente confia, eu estou te experimentando. Mas para operar um grande milagre, você tem uma quantiazinha pequena, você não consegue enxergar nada, mas entrega tudo nas mãos de Deus, entrega o teu caminho, confia nele e ele tudo fará. Aquele rapaz entregou 5 pães e 2 peixes, confiou em Jesus e ele tudo fez. De 5 pães e 2 peixinhos, louvado seja o nome de Jesus, aquele mocinho saiu de lá, glórias a Deus, aleluias, maravilhado, porque irmão, ali foi a primeira vez que houve o Mac Chicken na história, o Mac Chicken, aquele que é o McDonald's lá que tem o peixinho, fazendo propaganda até pro McDonald's aqui, aquele menino saiu de lá um empresário, porque Deus o abençoou, porque ele entregou nas mãos de Jesus aquilo que ele tinha, ele não duvidou, ele não pestanejou, ele acreditou, ele foi para cima, as impossibilidades não impediram de se chegar até Cristo. Ele não fez como os discípulos que duvidaram, que ficaram na incerteza, que ficaram com incredulidade, mas ele entregou nas mãos de Jesus e falou: Senhor, está aqui
aleluia, faz aquilo que lhe apraz. A Bíblia nos ensina em Isaías 43:13, aleluia, ainda antes que houvesse dia, aleluias, eu sou, diz o Senhor Jeová, aleluias, operando Deus, quem impedirá? A Bíblia diz em Isaías 14:27, eis que a minha mão estendida está, quem pois a fará voltar atrás? Coloque nas mãos de Jesus e espere ele multiplicar. Coloque nas mãos de Jesus e espere que a cura vem. Coloque nas mãos de Jesus que ele vai dobrar, vai converter e vai quebrar aquele coração de pedra. Coloque nas mãos de Jesus que o seu negócio vai prosperar. Coloque nas mãos de Jesus que os seus inimigos não vão te derrubar. Coloque nas mãos de Jesus que o gigante vai cair. Coloque nas mãos de Jesus os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos. O que representa isso? É o pouquinho de fé que você tem. Coloque nas mãos de Jesus o pouquinho que você crê, porque a fé, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostardas, direi para este monte, vai daqui para acolá, e assim vos será feito. Ele está querendo dizer, não literalmente, mas está dizendo que os grandes problemas, com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão que existe, meus irmãos, na face da terra, o menor grão é o grão de mostarda. Se tiveres fé do tamanho de um grão, falarás aos montes, e eles se transportarão. Então faça como aquele rapaz, entrega, aleluia, os 5 pães e os 2 peixinhos nas mãos de Jesus. Não coloca na mão do prefeito, na mão do presidente da república, não coloca na mão do governador, do vereador, não coloque na mão de quem você acha que pode te abençoar, na mão do rico, na mão do que pode, não. Estes todos estão debaixo das potentes mãos do Todo-Poderoso, que é o Senhor Jeová. Essas coisas aqui são passageiras, fictícias, transitórias. O homem passa, tudo passa, mas quando entregamos como aquele menino fez, olha o que Jesus, vou repetir aqui, mandai assentar, e Jesus tomou os pães, ele deu graça e ele repartiu. Jesus hoje entrega na mão dele que ele vai tomar a sua dor, tomar o seu problema, tomar a sua dificuldade e vai fazer o impossível acontecer. Olha, concluindo aqui, lembro-me agora de um amigo meu, que ele sempre quando fala nessa passagem, ele diz que quando Jesus ia chegando, aqueles discípulos do lado de Cristo, desacreditando do milagre que haveria de acontecer, mas Jesus, quando toma os pães da mão do rapaz, ele começa, pega peixe, pega pão, 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 e não parava de falar, pega peixe, pega pão, pega peixe, pega pão, aleluia. Hoje Deus está dizendo para você aqui, olhe para mim aqui e receba a palavra, entregue o pouquinho que tu tens nas mãos de Deus, e agora eu te digo, pega peixe, pega pão, pega peixe, pega pão, tem multiplicação, tem milagre, tem a cura, tem a salvação. O Senhor está entrando com providência no lar, no emprego, na sua casa. A pandemia não te parou, nada te derrubou, você está de pé. Então pega peixe, pega pão. O Senhor entra no teu lar hoje só para a vida, no teu casamento, o Senhor só para a vida nos teus negócios. O Senhor traz de volta o teu filho que está nas drogas. O Senhor está dizendo, pega peixe, pega pão, eu vou fazer o impossível acontecer. Coloque um pouquinho de fé, aleluia, em minhas mãos, que tu vai sair daqui hoje, se está ouvindo essa mensagem triste, vai sair daqui alegre. Pega peixe, pega pão. Se você está enfermo, vai sair daqui curado. Pega peixe, pega pão. Se você está triste, dizendo, acabou para mim, eu não estou desempregado, eu quero até tirar a minha vida, calma, eu entro na história, tenha fé, pega peixe, pega pão. Jesus ressuscitou Lázaro, aleluia. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus, ele operou milagres, ele deu vista aos cegos. A Bíblia diz em Hebreus 13:8, Jesus dizendo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz no livro de Miqueias, eu, o Senhor, não mudo. Ele não mudou, ele é o mesmo. Então pega peixe, pega pão. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu,
mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que este vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a sua história, sabe tudo sobre nós. É só olhar para trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da sua vida, cuida do trabalho, Ele cuida da sua vida, cuida do ministério, cuida desta igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, confia que Ele cuida, glorifique a Ele que Ele cuida, receba força, receba alegria, aleluia, receba, aleluia, unção de ousadia. Esta guerra não te mata, vai te fortalecer. É neste deserto que Deus vai prover. Deus vai prover, aleluia. É neste deserto. Pega peixe e pega pão. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Leve essa palavra, sim, faça como aquele rapaz, entregue nas mãos de Deus e recebe a multiplicação e o milagre. Pega peixe, pega pão. Deus abençoe em nome de Jesus.